No nosso quadro de lendas do futebol já passaram alguns jogadores diferenciados que cravaram seu nome na história desse esporte. Quando se fala em craques nacionais, jogador bom é o que não falta. E teve um certo cara que fez muitos gols pelos times que passou, conquistou títulos, se tornou ídolo e ainda foi um dos grandes atacantes a vestir a camisa da seleção brasileira. O lendário Edmundo não usava a camisa 10 à toa. Veloz, ágil, habilidoso e um grande finalizador. Não é exagero dizer que muitos de seus gols foram uma verdadeira obra de arte. Gilberto, permanece o Vasco, 2-0 Vasco. Edmundo, olha a finta do Edmundo, maravilhosa! O Edmundo era o típico jogador raiz, que não tremia na base para os adversários, e é por isso que chamam o Edmundo de animal. Mas antes de começarmos esse vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Edmundo Alves de Souza Neto nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, no dia 2 de abril de 1971. Atualmente, ele está com 51 anos de idade e tem muita história para contar no mundo da bola. Edmundo era o famoso jogador raiz, que jogava com raça, mas além disso, ele tinha muita agilidade, técnica, um ótimo drible e era preciso nas finalizações. Ele começou sua trajetória ainda criança, no futebol de salão pela equipe de futsal do Vasco, clube que sempre se declarou torcedor e iria fazer história alguns anos mais tarde. E sem dúvidas, não levaria muito tempo para que ele se tornasse um dos melhores jogadores do país. Em 1992, os seus anos mágicos começaram. Ele se tornou titular da equipe Cruz Maltina e venceu seu primeiro título com o Vascão, o Campeonato Carioca de forma invicta. Ele foi eleito destaque do Brasileirão e teve sua primeira convocação para a seleção brasileira. O rápido sucesso chamou a atenção de muitos clubes pelo mundo. E em 1993, o Palmeiras pagou 2 milhões de dólares para o Vasco e contratou Edmundo para ser um dos galácticos do time. Pelo Alviverde, não demorou muito para Edmundo cair nas graças da torcida. Na semifinal do Campeonato Paulista daquele ano que surgiu o apelido de Animal, da torcida do Palmeiras. No jogo contra a Ferroviária na semifinal, o Verdão venceu por 1-0 e ele fez um dos melhores gols de sua carreira. O Palmeiras, bom drible de Edmundo, limpou pela linha direita, ele chega pra área, tenta o Verdão, tenta encobrir o goleiro, golaço! Edmundo animal! Edmundo animal! Edmundo foi eleito o melhor em campo, na voz do narrador Osmar Santos, o animal do jogo. E a torcida palmeirense abraçou a ideia e fazia o Parque Antártica explodir com a música dele. O Palmeiras venceu o Campeonato Paulista em cima do arquirrival Corinthians. Pelo Brasileirão, Edmundo foi artilheiro do time no campeonato e fez o gol do título no jogo contra o Vitória. Ele também recebeu o prêmio de Bola de Prata, como um dos melhores atacantes do torneio. No seu primeiro ano pelo Palmeiras, ele marcou 27 gols e foi convocado para a Copa América de 1993. No ano seguinte, em 1994, Edmundo e o Palmeiras venceram novamente o Campeonato Paulista e o Brasileirão. Mesmo com a performance avassaladora em campo, ele não foi convocado para a Copa do Mundo de 94. E isso foi considerado uma injustiça e um desrespeito na opinião de muitos amantes de futebol e até atletas. Anos mais tarde, quando já estava aposentado, Edmundo declarou que nesse ano o Real Madrid tentou comprá-lo, mas ele recusou receber na Europa menos que ganhava pelo Palmeiras, e ainda afirmou que o clube brasileiro é maior do que o clube espanhol. Edmundo sempre foi um jogador raiz que demonstrava muita raça dentro de campo, e nunca escondeu que era polêmico e pavio curto. Teve algumas partidas com confusões marcantes durante esse tempo. A revista Placar chegou a fazer uma edição sobre seu comportamento com a foto de capa em que ele, quebrando essa fama de briguento, segurava um ursinho de pelúcia. Essa revista foi a recordista no ano, vendendo 237 mil exemplares. Edmundo saiu do Palmeiras em 1995, quando optou por não renovar seu contrato e foi para o Flamengo, onde teve uma curta passagem. No time da Gávea, ele não se destacou muito. Chegou para formar o trio dos sonhos com Romário e Sávio, mas os 3 jogadores juntos não funcionaram. Edmundo jogou 23 partidas e marcou 9 gols com a camisa do Flamengo. Depois, ele foi emprestado ao Corinthians ainda em 1995. Teve boas atuações e uma boa média de gols. Jogou 33 partidas e marcou 23 gols pelo timão. Depois, Edmundo voltou para o Vasco com uma negociação de 5 milhões de dólares. E por lá, ele viveu seu auge. Edmundo retornou ao time do coração em agosto de 96, mas seu maior momento na carreira veio no ano seguinte. Em 1997, ele fez história no Campeonato Brasileiro, venceu o Brasileirão e foi o grande artilheiro. Teve uma média maior do que um gol por partida, disputou 28 jogos e marcou 29 gols. Na semifinal contra o Flamengo, o Gigante da Colina venceu por 4-1. Edmundo marcou 3 gols e um foi um baita golaço. Se liga só. Olha o lançamento para a área, na direção de Edmundo. Ajeitou, botou no chão. Aí ele é terrível. Busca espaço para o chute, chamou de um lado para o outro, bateu cruzado. Gol!
naquele ano, Edmundo estabeleceu um recorde no Brasileirão que até hoje ninguém conseguiu quebrar. O cara marcou 6 gols em um único jogo na partida contra o União São João, e esse feito já dura 25 anos. 97 foi um grande ano para o atacante. Recebeu 2 prêmios da Bola de Prata, como o melhor atacante e o artilheiro, além da Bola de Ouro, eleito o melhor jogador do Brasileirão. Para finalizar, venceu a Copa América do mesmo ano com a seleção brasileira. Para muitos jornalistas e outros jogadores, Edmundo foi o grande melhor jogador do mundo em 1997 e merecia a Bola de Ouro da FIFA. Ele terminou a temporada com 52 jogos e 42 gols marcados. Depois disso, sua ida para a Europa ficou inevitável, e a Fiorentina pagou 9 milhões de euros e levou o craque. Porém, ele não teve uma adaptação boa na Itália. Alguns problemas com seus companheiros de time e treinadores, além da saudade do Brasil, impediram que ele tivesse o mesmo sucesso por lá. Pelo time italiano foram 3 anos, 48 jogos e 16 gols. Nesse meio tempo, ainda foi convocado para a Copa do Mundo de 98. Mas aquele ano o Brasil acabou perdendo a final para a França. Teve até uma cena em que o Zidane fingiu precisar de atendimento médico. O Rivaldo jogou a bola para fora e Edmundo pistolou com ele. Em 99, Edmundo voltou ao Brasil para jogar no Vasco novamente. O time carioca pagou 15 milhões de dólares para trazê-lo de volta. A contratação mais cara no Brasil na época. As atuações incríveis continuaram, e o Edmundo seguiu sendo destaque no Brasil. No Campeonato Brasileiro daquele ano, o ídolo foi artilheiro do time e ficou marcado por ter sido carrasco do rival Flamengo. No ano seguinte, o Vasco contratou Romário para fazer uma dupla com ele, e as coisas não saíram como planejado. A dupla teve alguns desentendimentos e não ficaram muito tempo juntos. Apesar disso, nesse período Edmundo marcou um dos gols mais bonitos de sua carreira pelo Mundial de Clubes em 2000, contra o Manchester United. O Vasco venceu os Red Devils por 3-1 com 2 gols de Romário e 1 de Edmundo. Ainda naquele ano, ele foi emprestado para o Santos e para o Napoli. Em 2001, Edmundo foi contratado pelo Cruzeiro e ficou apenas 3 meses por lá. Motivo? Em jogo contra o Vasco, o Cabuloso estava perdendo por 3-0, até que surgiu um pênalti e o Edmundo foi para a cobrança contra o time que é ídolo. Aí a mágica aconteceu. Ele perdeu o pênalti de propósito para delírio da torcida vascaína, que gritou o nome dele. Romário já tem 3, Edmundo quer 1 agora. Vai ele para a cobrança, pé direito, bateu, defendeu, Sorin, perdeu. Aí o Edmundo sendo consolado, foi consolado pelo próprio Elton. E agora o torcedor do Vasco gritando o nome dele, né? E não é a primeira vez, Lucas, que ele perde um pênalti contra o Vasco. Após o apito final, Edmundo saiu ovacionado pelos vascaínos, enquanto Romário, que marcou os 3 gols do Vasco, saiu vaiado. No vestiário, Edmundo foi mandado embora do Cruzeiro por justa causa. Após a polêmica, o craque passou pelo futebol japonês, pelo Fluminense, pelo Figueirense e retornou ao Palmeiras em 2006. Depois, retornou ao Vasco em 2008 para um Telechinense, se aposentando nos gramados. Hoje, ele é ídolo no Palmeiras e no Vasco. Pelo time paulista, foram 206 partidas e 94 gols marcados. Já pelo Cruz Maltino, 243 partidas e 135 gols. Depois de pendurar chuteiras, ele foi comentarista em algumas emissoras famosas e hoje curte a sua aposentadoria. Edmundo foi um dos personagens mais marcantes da história do futebol brasileiro, um jogador que botava medo em qualquer adversário, pela posição dentro e fora de campo. O Brasil é o berço dos craques, e ele foi mais um que tivemos a honra de ver atuando em território nacional. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.